Estamos na nossa segunda edição do Papo Bacana. Hoje eu recebo a Ana Bacana. Seja bem-vinda, Cláudia Souto, a nossa convidada de hoje. Espero que vocês gostem e curtam esse papo cheio de beleza e rosas. Pois é uma honra estar aqui, né, na Bela Fala, com um papo bacana mais uma vez, com Júlia, e com o meu sonho de consumo, Cláudia Souto, que veio hoje, minha anunciante fiel, minha amiga do Sua coração. sócia. Quase minha sócia, aliás, ela é minha sócia, mas ela não sabe, e que a gente vem tentando trazê-la aqui, e hoje a gente teve a oportunidade de trazer, e eu estou super feliz, obrigada, Cláudia, né, porque eu sei tanto que para você estar aqui é porque você também se virou e está aqui com a gente, eu quero te agradecer, e eu tenho certeza que essa Bela Fala vai virar um papo bacana, maravilhoso. Gente, é um prazer enorme estar aqui, com duas mulheres lindas, interessantes, inteligentes. Esse papo eu sei que vai dar o que falar. Tem muita coisa boa. A gente já falou muito antes e a gente adora falar de coisas boas, coisas bonitas, coisas que são legais de ouvir, né? Que agregam, né? Que agregam e que rende muito. Então, assim, é um convite que só me trouxe alegria. Que bom. Tempo. Obrigada pelo seu tempo, Ana falou tudo. Acho que tempo é o maior ativo que as pessoas têm hoje, né? Na vida, na profissão, na amizade. Exatamente. Então, como ela priorizou, isso aqui é um fator muito importante para mim e acho pra gente, né, Com Júlia? certeza. Eu acho que a gente teria que começar esse papo falando um pouquinho, né? Eu vou contar algumas novidades que muita gente não sabe da Cláudia Souto, né? Primeiro, tem muita gente que não sabe que Cláudia Souto tem uma formação de fisioterapia. Quando eu conheci ela 30 anos. há 30 anos. Formei em fisioterapia. E depois Cláudia Souto virou Cláudia Souto, uma loja de multimarcas e vem muita coisa aí. Eu quero que você fale aí, Cláudia, como é que você foi toda essa reviravolta na sua vida. Aliás, a vida dela é uma reviravolta. Eu falo para as pessoas que Deus foi muito generoso com ela, porque o nosso tempo é 24 horas, o de Cláudia com certeza é 48. Não tenham dúvida, porque ela faz muita coisa e ela prioriza o tempo dela de uma forma, de uma maestria fora de série, assim, muito legal. É um aprendizado conviver com Cláudia. Então, gente, o que eu vou falar e o que eu faço e o que eu gosto de fazer não tem nada de especial. É feito assim com extremo amor, carinho, vontade. Eu acho que a vontade, que é a palavra que eu acho que move tudo, né? Quando você quer muito, você faz, você dá conta de muita coisa. E eu costumo dizer para minha equipe, para minha filha, para as pessoas que me cercam e estão próximas a mim, que a gente dá conta de muito mais do que a gente tem noção, né? Então a gente dá conta de fazer muita coisa. E eu naturalmente sou extremamente assim, vamos dizer, agitada. Acho que a palavra é essa que todo mundo fala, mas eu não sei se eu acho que a agitação ela vem um pouco com bagunçado, com desordenado. Eu nem gosto muito do agitado. Eu gosto assim de muitas coisas, da proatividade, de ser dinâmica. Produtiva, né? Produtiva. Não interessa você ser extremamente agitada, ter um dia agitado e ao final do dia você não ter produzido. Isso não é bacana, né? Então, eu me formei em fisioterapia, como a Ana falou, assim, com paixão pelo curso, amando o que eu fazia há 30 anos atrás. Vim para Porto Seguro para inaugurar o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, o setor de fisioterapia, para implantar o setor de fisioterapia. Que legal, Cláudia! Fui muito feliz lá. Trabalhei por muitos anos no Hospital Luiz Eduardo. No dia que inaugurou, eu estava lá. A gente inaugurou o setor, trabalhamos, uma equipe linda, outros fisioterapeutas junto. E assim, exercendo com muita vontade e estudando muito, me interessando cada vez mais pela minha área. Trabalhei no hospital, montei uma clínica de fisioterapia no centro de Porto Seguro, atendendo todos os convênios, atendi as pessoas de Porto Seguro. Até hoje eu tenho pacientes que me encontram na rua e falam, doutora. Eu falei, não, tô mais doutora, agora é Cláudia da loja. Então, assim, mas a gente cria vínculo e foi um período muito, muito legal. Exerci 15 anos na minha profissão, linda, amei. E um determinado dia eu tive uma filha e a filha tinha 1 ano, eu olhei para ela e eu não podia levar na escola, não tinha tempo, eu não podia levar no balé, que ela fazia balé depois de 2, 3 anos, e não podia acompanhar reuniões de escola, porque era horário comercial, eu estava ou na UTI do hospital, ou atendendo um paciente a domicílio, eu estava na clínica, né? Porque isso é muito meu, assim, eu me proponho a fazer uma coisa e eu sou Se entrega.
extremamente Isso é importante exigente ressaltar. comigo. Cláudia Souto, mãe da Luísa. Uma Sou. querida que eu conheço demais, amo, uma Luísa é filha uma linda. princesa. Então a Luísa foi a propulsora dessa Aí eu olhei mudança. para a Luísa e falei, não, eu preciso dar uma remanejada nisso aqui, dar uma organizada no meu tempo para poder dar um pouco mais de tempo para ela, conviver mais, acompanhar a infância. Eu acho que toda mãe vai entender isso, né, e tal. O papo já tá virando assim, a vida feminina Exatamente. na mesa, né? É. Aí foi quando eu olhei para um lado, para o outro, e falei, o que que eu vou fazer? Não dá para adaptar, para encaixar isso aqui. E eu tenho muita facilidade em transições, em mudanças, gosto, sou extremamente inquieta por natureza, acho que a mudança te impulsiona, te motiva. E nessa época eu pensei, falei, bom, eu preciso pensar em alguma outra coisa. E o meu pensamento, quando eu preciso de um tempo para pensar, ele é bem rápido. Eu pensei em uma semana, decidi vender a minha clínica, pedir demissão do hospital e entrar para o comércio. E você sempre gostou de moda, Cláudia? Você tinha assim, você tem. Então, eu não. Eu gosto de empreender, eu gosto de gestão, eu gosto da parte financeira, eu gosto de gerir, comprar. Não sei muito vender, sei mais comprar do que vender. Gosto mais da compra, de negociar, como boa mineira. Gosto de negociar, tá? E para vender eu tenho a minha equipe, que é linda, que eu adoro. E, enfim, aí eu pensei bastante, falei, o que que vai me dar autonomia? Como que eu vou gerir meu tempo melhor? E achei que na área do comércio eu conseguiria trabalhar muito, como eu sempre gostei, porém dentro dos meus horários. Poder ir e vir, poder sair da loja, ir numa reunião de escola, Mais solta, né? mais solta e não menos trabalho. Não, Uhum. eu não estava buscando isso. Então, parti para abrir uma loja de calçados. Por que calçados? Porque tinha uma loja que tinha acabado de inaugurar, que era Arezzo, não tínhamos outras assim opções. E eu sempre tive esse olhar muito para o que é necessário, o que está precisando neste momento, o que o público está querendo, né? O Então, que falta no mercado. falta, né? Então, essa coisa de intuição e sentir a necessidade do calçado. Uhum. Abri uma loja de calçado, que foi a primeira há 18 anos, 19, quase 19 anos atrás, que eu coloquei meu nome com muito orgulho e com muita. Eu queria uma força, eu queria uma presença, e eu queria dizer que vinha mesmo e coloquei Cláudia Souto Calçados. E preciso te falar uma coisa. A localização que você escolheu nessa época daí, eu lembro. Sim. Não era uma rua tão desenvolvida como é hoje. Eu acho que a sua loja foi uma das primeiras lojas Foi que trazendo trouxe esse outra. movimento Sim, de lojas para lá, Foi né? puxando, né? Uhum. Eu falo que é o Leblon de Porto interessante. Seguro. Eu acho interessante isso, porque em outras cidades onde eu tenho loja, eu também comecei assim, principalmente, depois eu vou falar um pouquinho de Teixeira, eu também comecei numa rua que eu fui a primeira. Então, eu acho que é a visão de que isso aqui vai ser algo legal lá na frente. Hoje, talvez, quando eu cheguei para olhar o ponto, eu pensei muito que algumas ruas já estavam mais saturadas para estacionamento, para demanda de gente mesmo, e que iria crescer. E eu faço acreditando naquilo, Apostando, né? No isso. bom sentido, não na. Apostando na positividade, que aquilo vai dar certo. Então, eu fui e, assim, tinha Arezzo tinha acabado de inaugurar. E eu lembro que uma amiga falou assim, mas você vai abrir próximo, você é calçado também. E eu tenho muito essa ideia, a gente agrega, né? Uhum. Se você está ao lado de alguém que trabalha com um produto parecido com o seu, você traz o público para aquela região, você traz o público que vem buscar o mesmo produto e tem opções de lojas. A Navegante é uma Perfeito. prova viva disso, tá só moda. Exatamente, Fora, moda, né? roupa, Calçado, calçado. lingerie. Então, assim, eu acho que é bem interessante isso. Eu sempre apostei muito em parceiros e não em concorrentes. Então, foi uma parceria bacana, fiquei ao lado ali da Arezzo, foi muito bom o tempo que ela teve ali. E, enfim, gostei muito de ter trazido a loja de calçados e o próprio cliente começou a me pedir roupa, né? Chegava, comprava calçado e falava, ai, mas não vai ter roupa, Cláudia? Eu falei, não, não, roupa não. E aí um dia vagou ao ponto ao lado do meu. E aí essa perguntinha do cliente me fez abrir a Cláudia Souto Confecção, roupa. Eu abri a porta, comuniquei e expandi e trouxe as roupas. Ficou multimarca. Ficou multimarcas, uma loja de multimarcas de calçados, roupas e acessórios, Uhum. né? Que foram 18 anos aí nessa trajetória com uma clientela linda, Que ficou um nome fidelizada, maravilhoso, ficou, né? fidelizada, né? Que eu falo que assim, nossos clientes realmente fazem a nossa 18 história. anos, 18 anos. 18 anos. ela ficou de maior, Ficou maior. subiu. E assim, vamos passar logo para as franquias, né? Que aí você virou adepta a elas. Mas
muita gente olha para Porto Seguro e acha arriscado abrir um negócio em Porto Seguro. Pela sazonalidade, que eu já nem vejo mais tanto essa sazonalidade em si, né? Porto Seguro eu estava entrevistando o Guto Jones no episódio passado, e a gente falou assim, Porto Seguro já não é só mais o lugar de passar as férias, né? Então, o que você enxergou em Porto Seguro que te fez abrir o olhar para investir e desenvolver a sua atividade comercial aqui? Então, na época, eu pensei muito no morador, Uhum. até pela localização que eu estava, em atender o morador, porque eu estava vendo muita coisa naquela época voltada para o turista. E eu falei, não, a gente precisa melhorar cada vez mais a oferta de produtos, a oferta de serviços para atender o morador. Então, minha prioridade na época realmente foi o morador. E a loja foi muito voltada para, né, Sim, sempre morava a clientela. E isso foi assim, foi um acerto, porque eu escutava muito das minhas clientes que são moradoras, nossa, a gente queria muito um produto assim, uma curadoria especial, algo pensando na gente, algo que a gente pudesse usar, mas com um olhar de moda, porque tudo estava muito voltado ainda para o turista. Que hoje não, já tem tudo para o turista e tem tudo para o morador. Sim. Mas mesmo naquela assim, ainda época- fico com muita saudade da Cláudia Souto. Tem várias clientes que Muita falam, gente. poxa vida, Cláudia Souto, deixa a menina voar, gente. Eu escuto Deixa muito, a eu galera, escuto muito. não é? Isso, assim, me deixa feliz, de certa É. forma, né? Porque você vê que deixou um legado, que deixou uma Claro. memória boa. É que nem falar do Estúdio Bar do Ana Bacana. verdade. Que a gente lembra com saudade. É legal você Lembrar falar. com saudade é muito bom. É. E eu acho que sair de cena numa hora que você tá bem também é um pouco Poxa, inteligente. importante. É importante, é inteligente, é o posicionamento de falar assim, bom, eu fiz o melhor que eu podia ter feito, ela durou o tempo, né? A loja viveu o tempo que precisava viver, e agora são ciclos. A gente fecha esse ciclo e abre outro ciclo, e abre outra loja de um outro formato, e muitas clientes, né? Praticamente as mesmas clientes, elas continuam e vêm novas clientes, porque você acaba pegando um outro público que foi. Eu aprendi isso nesse momento, quando eu falei que eu ia fechar a Cláudia Souto. Não, você vai descontinuar a Cláudia Souto. Falei, isso é novo. É. Eu vou descontinuar. Ela vai mudar de perfil, vai mudar de produto, mas eu mantive o ponto, porque eu sempre gostei muito daquele ponto. Excelente ponto. E aí fiz a mudança. E vira referência da Navegantes, né? Você quer falar de qualquer lugar, você fala agora Cláudia Souto, onde agora é Santa Lola, que tem a Hope, né? Então você vira uma referência muito grande ali para Navegantes. Para as franquias. E aí, vamos lá, Melissa, Santa Lola E e Hope, que estão nas capas lindas, maravilosas. Sempre em parceria com a Sempre, revista bacana. sempre. Muita gente tem essa ideia da franquia como uma receita de bolo, pronta, né? O que você tem para dizer a respeito das franquias que fazem você rodar com tanto sucesso? Então, quando eu tinha multimarcas, eu fiquei com multimarcas muito tempo, né? Eu tive multimarcas aqui e em Eunápolis. Tinha multimarcas feminina e masculina também. E foi muito interessante, porque multimarcas te dá uma flexibilidade, te dá uma liberdade na curadoria, nas Sim. escolhas. Você compra o que quer, coloca na sua loja o que quer, você trabalha da sua forma, sua vitrine, sua equipe. A cara da loja, ela tem muito a sua identidade, né? Sim. Você representa, na verdade, as pessoas vinculam muito a sua pessoa à loja, né? Você recebe a cliente. Foi um pouco da sua cara. Isso, é muito, então, assim, é muito de você, né? Uhum. E isso, como a fisioterapia, a Multimarcas também teve um prazo para mim, sabe? Um tempo que eu achei que fazia sentido. E como a fisioterapia também, eu acordei um dia e falei, bom, isso está precisando mudar, eu preciso mexer. E aí vem a minha inquietude, que eu olho de forma extremamente positiva, para mim, no meu caso. E aí eu quis mudar e eu falei, bom, mas eu quero mudar, mas hoje eu não quero mais mudar de negócio, eu amei empreender, sempre me descobri empreendedora e gosto muito, e eu falei, eu quero mudar, eu quero continuar no comércio, mas eu não quero mais multimarcas. E eu precisava de algo que me possibilitasse escalar. Né? Então, escalar na multimarcas é muito difícil, porque precisa da sua presença. A loja precisa que eu tome o café, que eu abra o espumante, que eu receba a minha cliente. A multimarcas, ela é muito personalizada, Aham. né? É uma curadoria, né? Sua. Especial.
A franquia, ela já vem em um formato muito interessante, muito preparado, muito estudado, já eliminados alguns erros e Te coloca diante de já te muita coisa. coloca um posicionamento muito interessante, um marketing muito forte. E o apoio, Então, né, Cláudia, que você fala que tem, totalmente. assim, Quando você escolhe boas franquias, que esse é um detalhe muito importante, a gente tem inúmeras franquias e eu acho que essa questão de saber qual franquia, saber como, aí vai pesquisar, vai estudar uma estudar, franquia, né? estudar a Uhum. necessidade, primeiro, igual a Ana falou, estudar a necessidade do público, o que está precisando. Depois, estudar sobre aquela franquia. Depois, ligar e ouvir franqueados, né? Não os que a franquia te indica, mas franqueados aleatórios. Aleatório. Então, assim, eu fiz uma pesquisa minuciosa de todas as marcas que eu fui escolhendo. E aí eu achei o formato da franquia que me possibilita, e confirmei isso depois, estar em vários lugares, que é outra coisa que eu gosto, eu não gosto de ficar só em um lugar, e poder administrar, acompanhar, estar presente sem estar fisicamente presente nos meus negócios. Que isso faz toda a diferença. Eu gosto, eu sou um pouco centralizadora. Então, eu estou trabalhando isso. Ai, eu não tenho esse problema. Quem está perto de mim, Depois faremos minha volta, uma pesquisa. quem está à minha volta sabe disso. É. Então, assim, só que aí me possibilitou assim, eu estou na Santa Lola, mas eu consigo administrar algo da Melissa. Eu estou na Melissa, eu consigo ter através de sistemas, e hoje a gente tem todas as possibilidades, né, no online, então eu consigo estar conectada com as minhas gerentes, eu tenho uma gerente muito. Isso é fundamental, a gente não faz nada Hoje ela sozinho, pode né, morar gente? fora, gente, administrar todas as Tá lojas tudo delas. Ai, Isso é uma que coisa muito isso tá muito incrível. bacana. Eu consegui um formato muito, não tem muito tempo, tem pouco tempo, foi buscando isso, um formato que eu consigo estar ausente por um tempo e administrar, acompanhar E saber números, todo o seu negócio que relatórios, acontece. entender meu negócio, como está o gráfico, como que ele está, se ele está crescendo, se ele está desenvolvendo, o que está estagnado, o que está precisando mexer. E isso, gente, a gente não faz sozinho, né? Não tem como. Eu tenho uma equipe que, assim, são meus braços, minhas pernas, o coração e o cérebro. Eu falo que é um pouquinho de tudo, né? Não tem só essa história de braço direito. Então, assim, elas são um pouco de tudo em mim. E são Todas. maravilhosas. Maravilhosas. Tem 12 anos, 10 anos, 15 anos que estão Poxa, que comigo. legal, né? Vida longa aos Muito. funcionários. Elas estão comigo há muito tempo, de extrema confiança, divido tudo. Então, assim, eu tenho essa equipe que me permite também escalonar o que eu preciso, o que eu quero, né? Às vezes elas brincam comigo, não invente mais nada. Eu não vou inventar. Para com isso. Aí eu chego com um projeto novo, elas, tá, que dia que vai ser? Aí eu acho E elas que ficam com a bacana. identidade das lojas, né, Cláudia? Elas Tem a da Melissa, tem a da Santa Lola, tem a da roupa, elas criam, assim, você olha e fala assim, roupe. Elas Sabe? vestem a camisa É incrível. literalmente. É a cultura da empresa, né? A cultura da Cláudia Souto, no caso, né? Que eu acho que, A gente pelo que você tá me falando, tem muito de você, tem. né? Tem muito seu dedo em tudo, né? A primeira foi a Melissa, né, Cláudia? A primeira foi... Franquia foi. A Foi a primeira Melissa. franquia foi Melissa, mas eles insistiram muito em franquia e eu insisti muito em montar primeiro uma loja monomarca para eu entender que realmente fazia sentido. E eles, não, mas não existe esse formato. Eu falei, mas então não vai existir franquia. Qual que é a diferença, Cláudia? Você tem uma loja sua, você coloca o nome, na época eu coloquei Espaço M, era dentro do Shopping Avenida. Ah, eu lembro. É Fui verdade. feliz lá, foi bacana demais trabalhar ali. Fiquei 4 anos, talvez, com o Espaço M, vendendo Melissa. Certo. Eu Verdade. era uma monomarca, eu vendia só Melissa dentro de uma marca e eu fui testando a Melissa, com o público, né? A aceitação, se as pessoas gostavam, e foi só dando certo. Aí depois disso, que eles novamente me fizeram o convite, eu falei, sim, agora vamos. Agora eu tô Franquia. preparada. Tô preparada para franquia. E amadurecendo, né? Eu acho que tem um momento certo para tudo. A Melissa tem aqui e tem em Eunápolis. Nós temos aqui E Eunápolis. futuramente? Temos uns projetos aí Temos em pra... Ela não breve. para, gente. Não pense que ela para, porque ela não Temos para. projetos em breve. E a Hope, aí não, depois da Melissa, né? Veio a Viu a Hope, roupa. que foi a Hope de Porto Seguro. Quando a gente abre uma franquia, eles te dão uma preferência de uma área em torno. Uhum. Aí a gente abriu Eunápolis e depois Teixeira de Freitas, que é a Bebezinha. Essa área, quantos quilômetros? Até pro Rio Grande do Sul, você pode ir? Se deixar, ela vai, gente. Se deixar, ela vai. Mas tem CEO Teixeira hoje, a roupa, da Hope. né? Teixeira. Que é um Tá sucesso. tendo assim, Um feliz, sucesso, eu vejo. Legal. feliz demais, Teixeira. Fui muito bem acolhida, uma cidade potente, um comércio muito potente. Estou gostando muito, fui muito bem recebida.
pelos empresários, pelos lojistas, pelas instituições, CDL, todo mundo foi assim, abraçou mesmo, sabe? A nossa franquia lá. E tô gostando muito, em 6 meses só em Teixeira. Parece que a loja é muito linda. Porque Tem quanto tempo aqui em Porto essa? 4 anos. A Hope. E Aí depois veio a Santa Lola. aí veio 1 ano e meio, tem a 1 ano e meio tem a Hope de Eunápolis. Aí a Santa Lola, o ano passado, e a caçula é a Hope Hope de Teixeira. que foi dezembro. A Entendi. caçula é a Hope de Teixeira. E a gente está muito feliz lá, muito satisfeito e numa crescente. E assim, a gente tem que ter a sabedoria de que existe o processo de crescimento, né? Eu acho que hoje eu vejo muito isso. As pessoas têm uma ansiedade no retorno. E isso prejudica muito. Muita gente fecha antes de esperar maturar, esperar chegar o momento do retorno. Ah, não deu certo. Não deu certo porque não deu ainda o tempo de dar certo. Sim. Você não permitiu que acontecesse, que aquele bebê virasse uma criança, uma Os processos, né? existe isso. Então, você tem que estar preparado, planejado, né? Que é o que eu falo com a Ana quando a gente conversa sobre franquia. A franquia, o franqueado, ele conecta e dá muito certo com a franquia, com a franqueadora, desde que ele siga passos. Existem planejamentos. Você tem que entrar para ser um franqueado sabendo que você tem regras, que você tem que seguir, que você tem relatórios para apresentar. E tem gente que tem esse perfil e tem gente que não tem. Exatamente, está tudo bem. Tem gente que quer ser mais livre dentro da sua gestão. Não, eu não me sinto coagida, não me sinto pressionada. Não percebo isso em você, realmente. As pessoas falam, a franquia é um patrão, franqueador é um patrão. De forma alguma. As franquias que eu tenho, com a franqueadora que eu tenho, não sinto de forma alguma. São extremamente parceiros. Que bacana, né? O processo é importante. Eu vou aproveitar essa sua deixa, eu vou tirar aqui. A gente tá falando dos sucessos, né? Nessa sua trajetória, assim, teve algum momento difícil que você não contaria para muitas pessoas, mas que você pode abrir pra gente hoje? Tiveram alguns processos difíceis. E eu sempre falo isso, eu falo que as pessoas às vezes veem, né? E eu falo que é como o Instagram, como a mídia, veem a parte bonita, né? As inaugurações, as vitrines, as coleções, e já glamour, né? Escutar, nossa, mas dá tudo certo sempre, porque a minha não dá. Eu falei, não, gente, não dá. Franquia só dá certo com Cláudia Souto. Tem esse boato fortíssimo na região. Não é bem assim, a gente tem vários problemas. E a gente contorna na medida que dá e vai, né? Cada um da forma que consegue. Eu acho que hoje as pessoas falam muito de pessoas, né? De equipes, de pessoas e tudo. E eu tive uma ou 2 vezes, assim, eu sou muito empreendedora, gestora, gosto, mas sou muito emotiva, muito sensível para algumas coisas. E eu tive um baque, assim, com pessoas que eu acreditei, que eu apostei, que eu contei, e que no decorrer dessa trajetória profissional aí, né, eu tô falando de funcionário, eu tive realmente, assim, decepção. Sim. E isso, gente, Essa é uma parte bem complicada. mas aí você vai ali, manda pro RH, resolve. No meu caso, tô falando aqui de mim, né? Esse papo aqui a gente tá falando de uma história profissional, mas eu tô falando especificamente da sua personalidade. Caso, né? Isso me levou pro chão, porque é quando assim eu estava colocando tudo ali e dividindo e trazendo para junto de mim, sabe? Então assim, eu precisei respirar e o negócio sofreu um abalo também por aquilo. E aí depois eu respirei e eu confesso que naquela época eu falei assim, gente, eu não quero mais isso. Foi uma decepção que doeu a alma. Então eu falei assim, não vai ser assim. Foi imaturo, mas eu pensei assim, eu não quero mais brincar disso. Se for para ser assim, para ter essa decepção, eu não quero mais. Claro que depois de passado o primeiro momento, você amadurece a ideia toda e fala, não é bem assim. Nem Mas você lembrando agora, você continua se emocionando, Sim. Porque a gente tem uma história com pessoas que é muito forte na nossa vida, e eu sou assim também. Mas a conclusão dessa história foi muito interessante, foi um crescimento assim, pessoal incrível, porque eu falei, não, nem todo mundo é assim, e não é mesmo, porque eu tive todas as outras oportunidades de conviver com pessoas que super corresponderam às minhas expectativas como ser humano, como tudo.
E depois de passado um tempo, essa história, ela transformou numa amizade, numa superação entre eu e esse profissional, que hoje a gente tem uma relação maravilhosa. Que legal, Não trabalha mais Cláudia. comigo, nós sentamos, resolvemos e se existia mágoa, o que existia foi resolvido. Que Então, bom. assim, foi uma superação sabe, um crescimento pessoal para as duas partes. Então, foi maravilhoso. Foi um baque, assim, foi uma coisa que me marcou muito, muito importante. E no decorrer, às vezes, a gente encontra uma outra coisa que te decepciona também, mas eu acho que tudo, se você. Eu sou extremamente positiva, isso é uma Já característica. ia falar, vou abrir um parêntese aqui, 1 minuto, Cláudia, vou falar uma coisa. Cláudia é uma aquariana. A coisa mais difícil do mundo é você ver. Eu tenho um pouquinho disso também. Ela conta o problema, mas aí em 1 minuto, no outro minuto, a gente já está falando de como se resolver. Eu Então, foco na solução. ela tem uma coisa que eu falo muito, que não coloca fermento em problema. Legal. Esqueça fermento, porque ela não usa de forma nenhuma. Tanto que você vê, né? É linda, maravilhosa. E sempre com essa cara plena. Mas, assim, realmente, ela não investe no lado negativo da história, em qualquer setor. Eu sou amiga dela, amiga mesmo, de Sim, verdade, uma grande amiga hoje que eu tenho. essa é a minha vida E pessoal. conheço toda a vida dela, da história dela, assim, dos filhos, sou apaixonada pela Luísa, ela sabe. E eu acho que isso é um ponto extremamente positivo dela. Então a gente senta, assim, se a gente sentar com alguém que ama problema, não vai ter nossa companhia, né, Cláudia? O papo não dura. Não dura. flui. Não vai ser um Não papo flui. bacana. Não vai ser um papo bacana, não vai ter uma bela fala, entendeu? É. Então, assim. Nada belo, nada belo. Nada. Então, assim, é importante, isso é uma dica bacana, inclusive, Cláudia. Todo mundo tem problema, ninguém aqui é Alice, mas a gente resolveu, né, a Cláudia, com muita sabedoria, não botar fermento realmente, não pilhar um problema que ele Não existe. foco, não Então, ela coloca não foco. foca. É. Quando você está aqui, não, mas eu vou fazer isso, isso, isso. Você pergunta, Cláudia, onde você está? Estou em Teixeira. Onde você está? Estou em Eunápolis. Onde você está? Estou na fazenda. Inclusive, uma coisa que a gente vai conversar, ela também é agro. Ela é pop, ela é tudo. Ela é agro, gente. Então, assim, é uma coisa assim, surreal. Ela falou, onde você está? Estou no curral, mas agora não está dando, o sinal não está dando. Te falo na instante que eu estou vacinando. Essa de ser agro. Isso tudo é lançamento. Estamos lançando aqui, mas já tem um tempo, né, Cláudia, que você Eu vive isso. nasci nesse mundo, né? Então, assim, veio a fisioterapia e passei pela Multimarcas, vieram as franquias, estão aí as franquias. E eu fui criada num mundo totalmente agropecuária mesmo. Em Teixeira? Não, em Nanuque, em Minas. Seus né? Eu pais, sou seus mineira, avós, é isso? Ah, meus legal. avós, meus pais. Então, desde pequenininha, montando a cavalo, dentro do curral, tirando leite. E meu pai não tem filho homem, somos 3 mulheres. 2 irmãs que moram em Belo Horizonte, e uma arquiteta, uma dentista. E eu sempre gostei muito, nós todas lá em casa gostamos muito de fazenda. E meu pai sempre ensinou pra gente tudo, por não ter filho homem, e a gente sempre se interessou por tudo. Mas ele sempre foi extremamente bom administrador, sempre foi muito bom no que ele fazia e faz até hoje, mas por percalços da vida, de saúde, hoje ele precisa da nossa ajuda. Então, é extremamente lúcido, inteligente, toma as decisões dele, mas fisicamente precisa um pouco da nossa ajuda. Então, eu estou bem mais presente e pretendo estar mais ainda, porque agora com as franquias e não mais com as multimarcas, eu estou conseguindo, igual a Ana falou, de qualquer lugar eu consigo. Se o curral tiver internet, tem um sinalzinho, você pode ver onde como está a roupa, como está o pantalão. Os números da roupa. Isso é verdade, gente. Dá para ferrar, não tem problema. Então, assim, a gente foi de uma forma muito natural, não existiu um preparo para Sim. isso. Mas como a gente cresceu nesse meio, é muito familiarizado. Então, a gente conhece, né? Tem que aprender ainda muito com ele. Eu brinco e falo, pai, você precisa fazer um livro, um guia pra gente, tudo. Manual, né? Manual seu próprio. Mas a gente aprendeu naturalmente, se precisar fazer faz, e quando precisa a gente ajuda. Todas elas também, Cláudia? As meninas também gostam. Legal, né, Elas cara? vêm menos por conta de morar em Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte para Nanuque é mais distante. Eu tô aqui, é mais perto, dá para ir. Eu já tenho loja em Teixeira. Então, de Teixeira para Nanuque é um pulo, é muito perto. Né? Então, a gente administra e eu gosto. E eu aí falo assim: você sai da loja, vai para a fazenda, aí sai da fazenda, volto, vou para Belo Horizonte, que a minha filha mora lá, volto. Então, assim,
Fora as convenções, as E coisas, estou sempre em os lançamentos. convenção, Então, quando ela não responde o WhatsApp, pessoal, por Pior que ela favor, tenham responde. paciência. Pior que ela responde. eu volto no que a gente começou falando. A gente dá conta de muita coisa. Uhum. Muita coisa. Mas precisa de um equilíbrio aí no meio dessa, né, Eu de falo todas das essas janelas, multitarefas, né? Que a Ana brincou outro dia, falou assim, mas você ainda viaja, passeia e diverte. Eu falei Não, mas assim, tem outra curiosidade Legal. aqui que eu faço Bacana. questão de falar, que ninguém vai acreditar, que nem eu acreditei O também. quê? Ela Conte toca tudo. piano e agora ela está aprendendo a tocar violino. Ai, peraí que eu vou... Ela toca piano, ver. ela vai para aula de piano. fala. Ela fala, peraí que eu tô na aula de piano. E agora ela falou, você não acredita, eu agora tenho um violino. Tô assistindo violino. Gente, que... Então, assim, o que me deixa mais assim alucinada com Cláudia, assim, de verdade, é que assim, ela poderia ser uma mulher estressada, poderia estar matando, roubando, Sim. dando o chilique. Gente, ela é plena. E ela toca piano, ela toca violino, ela vai pra loja, ela pula numa loja. Porque você podia ser uma pessoa que você olha pra ela, ela não tem essa coisa de desequilíbrio. Eu com uma revista, eu sou mais agoniada. Aham, Olha, Júlia? já tô ficando Você fica assim e tal. Não, você vê, você está indo para onde? No aula de piano. Quando terminar minha aula de piano, eu te ligo. Ela fala exatamente assim. E agora você não acredita, comprei um violino, vou aprender violino. Então, assim, eu tô falando isso, Cláudia, além de ser uma coisa que eu tenho muita admiração, é também para poder a gente dar um toque para as pessoas que a gente tem que fazer esse desligamento, porque eu acho que aí é que está a sabedoria. Eu sou uma pessoa que vou fazer massagem, meu sobrinho também ama. Vou fazer massagem. Meu deslocamento é, pô, você faz massagem? Faço, sim, eu adoro fazer massagem, eu vou treinar, eu gosto de ir à praia, eu gosto de caminhar, eu gosto de ficar na água, eu gosto de parar um minuto, eu gosto de ficar em silêncio. Então, assim, esse tempo que a gente tira pra gente, talvez seja o que te dá essa postura, né? Essa tranquilidade energia para resolver. E, assim, o que eu tô tentando falar é que todo mundo pode. Pode muito. Né, E deve, né? Você faz também yoga? Pilates, não? Eu faço yoga. Eu fiz ontem uma aula de beach tênis, que eu tô aqui meio prejudicada, inclusive. Mas, poxa, tá até academia, comecei a academia, mas eu eu ficava em volta daquilo ali, tipo o cão atrás do rabo, assim. E aí eu não, acho que depois que eu comecei a terapia, talvez eu tenha me conscientizado de que eu preciso de mim, né, para desenvolver as coisas. Então eu comecei a dar mais tempo para mim, né? E isso me ajudou bastante, me deixou mais calma. Não que a gente não se estresse, né? Lógico que a gente se estresse. A gente tem negócio. Cláudia? O entorno agradece. Toda a qualidade, a gente acaba de relação. Porque a gente acaba sempre descontando na pessoa que tá perto. Claro. E isso é uma droga, né? Não sei quem é, mas com certeza me falou. Não vou falar quem é, mas com certeza. Se a gente quer manter o filho, o casamento, a gente tem que se cuidar. Tem qualidade nas relações. Eu sou meus amigos. Você quer manter uma amizade bacana? Se eu estiver nervosa, eu não vou encontrar nenhum amigo, porque eu não vou. Eu dorme cedo. Dorme 7 horas da noite. Acorda se você resolver não falar com os amigos. Exatamente. Então, eu acho assim, quando a gente tem que saber o tempo de a gente se retirar, né? Cláudia também faz isso. A gente se retira, o nosso silêncio não é ninguém tá, eu tô triste, deixa eu ficar comigo. São coisas que a gente precisa e que todo mundo tem acesso a isso. Acesso a você falar, deixa eu me retirar. Entendeu? Todo mundo pode. Isso te recarrega. Isso não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. Procurar o que faz sentido para você, o que conecta com você naquele momento, é ficar sozinho, é ver o mar, é mergulhar, não pegar o celular, é tocar o piano, né? Eu formei em piano e tem 20 anos que eu toco e gosto muito. E agora ela estuda o piano. Ela vai para aula e ela vem para casa e fala assim: hoje eu não posso sair porque eu vou estudar o piano. Eu falo: não acredito. Eu me sentia assim mesmo, fora do contexto. Mas é verdade. O Léo chegou para mim e falou assim: sábado eu marquei eu sempre gostei de francês. Fiz quando eu era adolescente, mas assim, não rolou, né? Aí eu falei assim, vou fazer aula de francês. Aí tentei com uma professora que eu queria muito, ela tava cheia, não tinha horário. Aí um dia ela me ligou e falou, Júlia, eu tenho sábado, 10 horas da manhã, você quer? Eu falei, quero, com certeza. Aí ela falou, eu não acredito não, Júlia. Sábado, 10 da manhã. Eu falei, cara, eu vou, porque eu faço alegre demais. Eu gosto. Por que não espanhol, que é mais fácil? Porque eu não gosto do espanhol, eu gosto do francês. Comentamos esse dia sobre música, né? Cláudia falou, eu falei, Cláudia, eu adoro música francesa. Eu estudei francês lá em Itabuna, mas eu não sei absolutamente nada. Mas a língua é lindo. É lindo demais. Ave Maria, aguarde, Júlia, falando francês.
Minha última aula, Como meu primeiro, meu primeiro textinho em francês eu já fiz. Olha que legal. Quem sabe um dia eu entrevisto um Entrevista. francês daqui a uns É, 17 anos. mas é interessante, por exemplo, eu sou uma mulher também de negócio, você é uma mulher de negócio, Cláudia é uma mulher de negócio, e a gente está mostrando que a gente tem que fazer essa retirada, entendeu? Principalmente com essa coisa do celular, que a gente fica com overdose de Muita. informação. É. Então, assim, meu sonho de consumo hoje, eu falo para minhas amigas, quer me tirar de casa se você não tiver que pegar no celular e ficar respondendo 1000 coisas. Ah, me Uhum. convida para sair, tem uma reunião no Fica o celular e eu tempo fico todo no sentado olhando. celular. Não me chame, Não. É. por favor. Entendeu? Então, por que que eu não saio com você? Deixa eu dar um recado. Não saio com você, você fica só no celular. Fica a dica. Entendeu? Eu não saio com você, fica a dica. A gente descobrir isso, né? Hoje a gente estava conversando antes daqui, o que que é luxo para cada um, né? O que é o que te dá prazer, o que faz sentido para você. E não é o que faz sentido para o outro, Sim. não é, e tá tudo bem. É um cada um luxo para um hotel 5 estrelas para descobrindo, mim. cada um descobrindo o seu Seu luxo, luxo, né? é, O que te faz bem, o que te traz alegria, o que te traz bem-estar, né? Eu acho que isso Chegamos é nesse fundamental. momento de descobrir o que é que te faz bem, o que é que te faz, o que é realmente luxo para sua vida, como é, onde, com quem você quer estar. Tá. Você escolher, se, por exemplo, tá aqui, a gente se escolheu, né, Júlia? Com A gente se certeza. escolheu. Eu estou escolhendo Cláudia há um tempão, mas já a gente, ela E ela veio. te escolhendo. E ela me escolheu, entendeu? Escolheu ela fala, então assim, a gente se escolhe para estar com um lugar. Quando a gente vai num lugar, não é que a gente, não quer ir, não sai de casa, não é isso. Você escolhe estar com as pessoas no momento que você tá, para você estar inteira. Uhum. Para você estar inteira. Não adianta eu tô ali preocupada, Eu tô uso ali. muito isso quando me perguntam assim, nossa, mas esse tanto de coisa, como é que você faz com as lojas? Eu falei, gente, quando você estiver ali, esteja ali inteira, inteira. E eu brinco que as minhas outras gerentes, ontem eu estava em Teixeira, e aí a minha gerente manda uma mensagem e fala assim, sei que você está em Teixeira, quando chegar no hotel, me responda isso, isso e isso. Por quê? Porque elas já sabem que eu falo assim, eu estou na loja de Teixeira, se for uma urgência, uma necessidade de algo muito urgente, me ligue direto. Mas se não for, me mande. Quando eu sair da loja de Teixeira e estiver no hotel, eu vou ver as demandas do dia. Porque eu preciso estar na loja de Teixeira com as demandas de lá, com a equipe de lá, resolvendo o que eu fui para resolver lá. Sim. Não adianta eu estar lá focada na loja de Porto, na loja de Eunápolis, na fazenda, na minha família, na minha filha, só se realmente for algo urgente, tá liberado para ligar e tudo. Agora, se não, vai ter um momento de cada coisa para realmente eu cuidar de cada coisa na hora certa. É porque esse equilíbrio vem disso, né? Dessa ansiedade de que as coisas não aconteçam de uma vez só, né? Nunca vai ver Cláudia ansiosa, nunca. Você olha assim, ela vamos marcar para isso. Você pode ir tal lugar que eu encontrar? Posso. Eu posso de 5h15. 5h15 eu tô chegando. Vamos almoçar. Eu posso de 5h15 a 1h15. Meio-dia 15 a 1h15. Pode ser, Ana? Pode. Então, assim, ela abre esse espaço. Eu faço isso porque eu volto de novo na palavra planejamento, que eu trabalho com ela 24 horas, porque tudo para mim é planejado e não é pesado para mim ser planejado. Para algumas pessoas, eu não teria uma vida assim. Cronometrada, né? Não é, para mim não é. Então, assim, eu gosto de fazer muitas coisas e para que eu dê conta de fazer muitas coisas, eu planejo o meu dia. Perfeito. Eu acordo, eu sei que eu tenho isso para fazer, cada coisa dentro do seu tempo e normalmente eu consigo cumprir tudo que eu planejei durante o dia, porque eu fiz esse planejamento. Então, vai. Eu sou assim também. E eu me sinto melhor, assim. Fica mais Se você faz antes, eu vou dormir antes, eu olho meu calendário. Tem isso, beleza. Vai dar. Aí você já acorda, já tá naquele ritmo, né? Programado, exatamente. Ô, Cláudia, nesse seu mundo, eu vejo muitas coisas, assim... Você é muito feminina, né? Assim, eu vejo a sua delicadeza, apesar de você ser atarefada e tudo, é muito feminina. Gosto muito. E você anda em meios que, às vezes, masculino, né? Você já se sentiu subestimada em uma reunião, em um fechamento, em algo, como mulher? Na fazenda, no curral. Engraçado. E até no próprio, essa gestão também, né? Muito pouco, te falo a verdade. Eu tive numa reunião uma vez, que eu não esqueço disso, era só com homens, temos 8 homens e eu de mulher. Aí, quando a gente sentou, uma pessoa que estava na reunião, acho que estava presidindo até a reunião, ele falou assim, vamos deixar a Cláudia começar, porque é a única mulher da família, a única mulher da mesa. Aí, aquilo ali me incomodou um pouquinho, porque eu acho assim, eu não sou... nem para um lado nem para o outro, eu acho que este não seria o motivo de eu começar a falar. Aí eu me posicionei, falei, olha, se tiver um outro motivo para eu começar, eu vou adorar ser a primeira. Por exemplo, a minha pauta talvez seja mais interessante, que aí todo mundo riu. Arrasou! Então,
É. Eu vou começar porque eu acho que a pauta que eu trouxe é mais interessante que a de todos. Aí todo mundo Perfeito. riu. Agora, por eu ser mulher, não. Aí ele É. riu e falou, ai, desculpa, pode começar pela sua pauta. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar sempre mostrando isso. Uhum. Não é por ser mulher que ele tentou colocar que por eu ser mulher eu tinha preferência de falar primeiro. Não gosto que me dê preferência por ser mulher. Acredito sim que tem algumas coisas que a mulher ela é mais frágil do que o homem. Sim. E Tudo tem, bem. é, A entendeu? natureza A gente fez tem assim, que né? entender isso, porque senão não faria nenhum sentido ter, né, essas diferenças. Agora, com algumas outras, que eu acho que alguns posicionamentos, principalmente em negócios, em gestão, em estudos, podemos ser extremamente iguais, Uhum. né? Vai do desempenho, do estudo, da dedicação, de uma série de outras coisas que são consideradas. Acho que a gente só perde um pouquinho na força física. O resto dá para ser todo mundo igual. Mas na Fazenda, talvez porque conheçam vocês, Não, devem ter na Fazenda tem muito respeito, Muito respeito. vaqueiros, muito respeito. Acho que por meu pai não ter tido filhos, homens, eles já sabiam que É isso que eu Entenderam o falo, já tem processo, né? essa história. nunca fomos. Então, assim, às vezes eu chego, chamo o vaqueiro, a gente vai rodar a fazenda para ver como tá o gado, como tudo. Ele tem um tratamento de respeito, assim, como deve ser independente, eu acredito, nunca. E às vezes tem um lugar muito íngreme, tem um lugar muito difícil. E eu também gosto que seja assim. Ele não fala assim, vamos dar a volta porque você é mulher. Não, porque eu já cresci ali. Aham. Talvez uma amiga que chegasse ali comigo para montar cavalo e não tivesse experiência, seria uma gentileza dar a volta. Mas comigo, ele sabe que eu já estou acostumada, tá tudo certo. Então eu não tive esse problema lá, não tenho. É. E você vai pra fazenda estilosa? Conta pra gente. Não, já vi. Bota. Só não tem salto, mas bota, calça jeans, espora, tudo é incrível. Eu acho que a gente tem que abrir um parêntese aqui, Cláudia, para uma coisa que eu acho importantíssima. Primeiro, parabenizar seus pais, né? Porque eu acho que seus pais, você teve uma criação e eu me emociono porque Luísa também, né? Minha filha é uma princesa. Filha de Cláudia, gente, vocês não têm noção. Ela fala assim, as coisas que as posições da filha de Cláudia é surreal. Então, a criação que Cláudia e André, que eu também adoro ele, André Gazinelli, deram para Luísa é assim de tirar o chapéu, né? Então, assim, talvez essa criação que já vem dos seus pais, né? E que você levou isso para Luísa, que eu conheço Luísa pequenininha. Luísa chegava na minha casa era no quintalzinho, lá onde o Kikeko fez, e tinha uma. Aí Cláudia uma vez foi lá com ela, minha casa era desse tamanho. Aí ela virou para Cláudia, nunca esqueci isso. Ela disse: minha mãe foi a casa mais bonita que eu entrei até hoje. Que legal! Ela era criança, E então ela eu lembra acho que até ela hoje. achou que era uma casa de boneca, né, Cláudia? Achou tudo Aí ela disse, era lá aquele negócio tudo remendado, tudo, aí cheio de adorou. mosaico, ela disse assim, Lembra essa até foi a hoje. casa mais bonita que eu já entrei. É porque a casa não é só o imóvel em si, né? A casa é a sua energia, né? Eu ia contar um fato Até hoje a Luísa fala isso, que ela fala que ela tem isso com restaurante, ela tem isso com tudo. Não são os mais bonitos. Ela fala, mãe, sabe que... Ela me liga falando que foi num lugar novo. Ela fala assim, mãe, sabe aquele jeito que eu gosto, que eu me sentia aconchegada? Legal. Entendi. Então, assim, não tem a ver com a construção, com a obra, tem a ver com o lugar que ela se sentiu bem. E isso é incrível, né, Júlia? Essa criação, percepção, né? Percepção, assim, ela tem uma história, assim, por exemplo, eu falo, Cláudia, ela não é gastadeira, não, ela é mineira, não, mas ela se preocupa com as coisas. Ela é preocupada. Preocupada. Ela preocupa, mãe, você está trabalhando muito. E desde pequena ela preocupa que eu tentei mostrar isso para ela, que eu gosto de trabalhar muito, eu sinto prazer em trabalhar muito, porque ela começou por um tempo a achar que eu trabalhava tanto por ela. Entendi. E ela começou a se culpar. Ela começou, não quero isso, não me dê isso, Olha não que quero nada, eu não quero presente. E ela tem um pouco nada. até isso hoje. Até hoje ela tem isso. Mas ela entendeu hoje que o meu trabalho é meu. Quantos anos que ela está hoje, Luísa? 21. Aí ela fala, não, mãe, não precisa disso, porque ela... Por um tempo ela associou assim, se eu quero, minha mãe vai ter que trabalhar muito. Meu pai também, né? Sempre eu e o André, tudo junto. Tipo assim, o sofrimento, o esforço exacerbado seria por minha culpa. Hoje, com 21, ela já entende que não é isso. Imagina, mas filha dela. Vamos ali, filha. Não, mãe, porque é caro. Poxa, mas existe uma coisa mais legal do que você chegar no final do dia? Eu e o Léo, a gente fala muito assim, Léo fala assim, a gente tá criando um ser humano incrível, né? É muito legal quando você... Essa é a história da vida. Quando você ouve alguma coisa... Gente, você ouve certas coisas da
dos seus filhos, É. que você fala assim, pô, o coração fica fácil. E tá atento a isso, né? eu tô Tá atento a passando a isso. mensagem que eu É. ela tá entendendo o que eu quero passar, né? Uhum. É muito legal. E ter o ouvido para perceber isso, Júlia. Uma fala de Maju, uma fala de Luísa. Quando me contam assim, as coisas, eu fico falando, gente, olha que serzinho Às vezes a bacana, gente tá dando conversa, certo, sabe? Tipo assim, tá dando certo, a cara. gente que conversa bacana. muito, né, Ana? Eu e o Luiz É. muito durante o dia. Ela quer tomar uma decisão, ela liga, eu ligo Ela para ela. A é. gente é muito conectada. Apesar dela morar em Belo Horizonte, eu aqui, a gente é muito, muito conectada. E aí, às vezes. Aparentemente mais ajuizada, assim, mais centrada. Ela de uma espoleta. E ela bota a gente pra sentar, né? Às vezes ela me fala algumas coisas que eu volto para o lugar e falo, nossa, aprendi aqui. Aprendi. Legal. Então, hoje eu aprendo com ela, né? E é isso. Ela tem um pai maravilhoso, o André é um super pai, assim, parceiraço, um grande amigo, um amigo-irmão. E eu brinco que ele me conhece mais do que muita gente, sabe? Às vezes eu tô no telefone, assim, falando uma frase com ele, ele fala, o que foi? Já sabe, assim, como eu tô, sabe? Então, a gente tem essa conexão e eu acho que isso foi muito bom para ela. A criação é bem sintonizada do André com você, né, Cláudia? Muito. A gente Que, se aliás, respeita deveria nas ser uma regra decisões. geral para os pais, né? A gente se respeita muito nas decisões em relação a ela. Então, assim, né, o que ele acha, o que eu acho, a gente discute, conversa e conversa com ela. Hoje já conversa com ela. Claro, né? Inclui, né, no 21, processo. mas quando ela era pequena, a gente também conversava e entrava num acordo para passar para ela uma linha de ensino, de educação, para não ficar assim, meu pai fala isso, minha mãe Sim. fala aquilo. É a rede de apoio que a gente tem. Essa rede de apoio que você construiu, você acha que existe dentro do mundo do empreendedorismo entre as mulheres? Você sabe o que eu acho? Que bom. Eu acho. Olha, eu sou um pouco fora da curva nesse sentido aí, tá, gente? Desculpa, a expressão não é um jeito pretensioso de falar de Certo. forma alguma. No sentido de assim, eu escuto muito falar, equipes de trabalho são péssimas. Hoje tá horrível a equipe de trabalho. Eu amo a minha equipe de trabalho. Eu amo as minhas meninas. São 40 maravilhosas. Umas mais dedicadas, outras normal, mas todo mundo assim. Eu adoro a minha equipe de trabalho, tá? Elas tanto é que estão comigo há 12, 9, 15 anos. Então, isso já, o pessoal já olha assim e fala, nossa, mas isso não é legal. Comigo funciona bem. Quando falam a questão de você já se sentiu no meio masculino mais hostilizada ou mais Subestimada. Não senti muito, não tive isso muito, não sei se posicionamento. Pode até rolar o contrário, né? Os homens acuar. Não sei se eu já chego me posicionando de uma forma de que isso não cabe comigo. Se você for fazer, procure outra. Então, assim, eu deixo com muita educação e cuidado, Claro. mas eu coloco. E quando você fala isso aí, né, no meio do empreendedorismo, entre as mulheres, eu acho que foi tão pouco que eu percebi, ou então não me passaram, mas foi tão pouco que eu percebi, que o que eu percebi de apoio e de estar junto e de parceria foi tão maior. Certo. E o que a Ana fala, eu foquei muito mais nisso. E que você ignora essa Eu ignoro, com muita sabe? tranquilidade. Você viu, não vi, não. Aliás, vi, mas eu não li. Disseram, mas não registrei. Então, tem. Deveria escrever um manual, Cláudia Souto, eu acho. Eu acho, claro que tem, e tem, sim, mas que nem não todo interfere, mundo... né, Cláudia? Assim, não chega até Não é algo né? expressivo, né? Não. Voltando aqui rapidinho a Luísa. Luísa hoje é dentista, né, Cláudia? Ela tem formação. Forma que que vem, né? Tá fazendo odonto, tá apaixonada com o curso, e ela brinca e fala assim, louca só você, mãe, eu vou fazer odonto. Eu falei, ai, tá bom. 21 anos, né? Eu tenho um ela orgulho fala, dela. eu quero ter fim de semana, eu quero ter Réveillon, eu quero ter Natal, e tá tudo bem se você não quis, mas eu quero. E aí ela... É porque a gente pode ser um espelho de coisas que os filhos querem ser e também de escolha de não fazer. E ela é extremamente legal parecida hoje, com você, né, Cláudia, em legal determinadas hoje coisas. que ela não quer o que eu faço, mas ela admira o que eu faço. Claro. Então, muito legal isso, porque minha preocupação, ela falou assim, nossa, será que a Luísa não quis? Que eu te convidei, falei, filha, vem trabalhar comigo, vem fazer moda, vem fazer administração, economia, alguma coisa, marketing, que você consiga encaixar com as lojas. Não quero isso, não quero. Eu falei, nossa, será que ela tá achando tudo horrível isso aqui? Mas tudo bem, né? Não ia mudar por isso, mas ficaria triste. Sim. Mas não, ela admira, eu vejo ela falar com orgulho, admiração, só que não é para ela, não é o perfil dela, né? Eu acho que nesse caso, o pai dela também trabalha
trabalha em outras... Não, ela é a sua maior admiradora. Que nesse Vem eu, área- mas ela é a maior admiradora sua. Eu acho que Ela é Luísa, ela tem uma admiração incrível, né, Cláudia, com você. bacana. Eu vejo assim as coisas que ela, quando Cláudia posta, ela sempre sente no olhar Ela dela. manda umas Ela tem mensagens uma, bem motivadoras. Cláudia fala É que muito legal receber esse muito, carinho dos filhos, isso, né? isso é gasolina, né? Muito assim na veia da pessoa. Daqui uns Isso 10 vai- dias a gente vai viajar, só eu e ela. Então a gente faz umas coisas assim, nós duas. Legal, bacana. Pois é, deixa eu te falar uma coisa, como eu já conversei com você várias vezes, né? Uma das coisas que torna assim, uma importância grande de Cláudia na minha vida. Cláudia também foi a primeira pessoa que eu fui falar quando eu fui colocar a Revista Bacana, realizar meu sonho de ter a Revista Bacana. A gente se conheceu, acho que ela ainda ia abrir a loja ainda, se eu não me engano. Isso. Acho que ia abrir a Não tinha loja ainda. não. E eu falei, gente, tinha muitos jornais na época e tal, e Cláudia falou assim, eu falei, gente, eu quero fazer tô fechando uma bacana, mas eu queria fazer uma revista de boas notícias, com morador também, mas com boas notícias, com bons produtos, com bons profissionais. Eu preciso de anunciante, o que vocês acham? Ela falou, pode contar comigo, e Bia estava do lado, falou, pode contar comigo também. Então, e assim, Cláudia é a única, eu não quero que ninguém fique com ciúme, porque tem umas que pularam e tá tudo certo, sabe? Porque pular, eu entendo, quem me conhece sabe que a minha forma de vender é uma forma exatamente tranquila, só não faz a Revista Bacana quem não quer fazer, porque eu entendo o movimento do meu anunciante. É verdade. Entendo, só quem não quer mesmo, que não é o momento, que não precisa, porque eu ouço toda a história do meu anunciante, e Cláudia é a única realmente pessoa que tem 16 anos na minha revista, que ela nunca pulou uma edição minha. E já temos 2 capas, né? Várias contracapa. Eu acho que agora a próxima capa, se Deus quiser, também tem a Melissa, só falta a Melissa agora, ou outra quando ela voltar com alguma ideia nova de franquia ou não. Nessa edição. Só o tempo dirá. Você viu essa edição, Júlia, como ficou linda? Linda, A linda. roupa foi um sucesso total e absoluto. Eu gostaria que ela tivesse na capa, mas ela ainda não consegui Eu achei a convencê-la. cor do fundo dela. Mas a gente aguarde, eu ainda vou convencer Cláudia Souto na minha capa. Há muito tempo eu falo isso, né, Cláudia? Fala. E gostaria muito. E assim, só agradecer, né, a confiança, porque 16 anos, quando você acredita no trabalho do outro, eu falo assim que eu tenho questionado muito sobre a amizade e o negócio da gente, sabe, Júlia? Eu acho que a amizade, ela é uma coisa que ela também avança para o trabalho do outro, ao se admirar, indicar. Então não adianta você ser amigo da pessoa e não curtir as coisas do trabalho do outro. Então você falar, poxa, é legal, eu falei hoje para Júlia, aqui o Bela Fala tem um espaço aberto para quem quiser alugar. Eu quero vender, eu indico, eu falo, sabe? Como eu falo das lojas de Cláudia, como Cláudia fala da minha revista, da nossa revista, como você fala da nossa revista, como você também é a nossa anunciante. Então, assim, eu acho que a amizade é muito mais além também, é um negócio. A gente precisa aqui também que os nossos amigos apoiem a gente. É a rede de apoio que a gente estava falando nesse sentido, então, não né? adianta você dizer, não, mas eu não, sabe? Então, assim, acho que muito legal a gente pensar sobre isso, né? Você comprar na loja do vizinho. Com certeza. Entendeu? Que a sua amiga está ali, estimular aqui, né, o negócio. Sim, sabendo de que a sua ficar amiga em casa. precisa do seu apoio também. Então, se eu jamais se tiver um sapato num lugar, em outro, eu vou na loja da minha amiga, que me anuncia, que é minha amiga, independente. Se eu não tivesse revista, eu ia na loja da minha amiga. Então, acho que todo mundo vale muito a pena pensar nessa coisa que a gente está precisando, de que a amizade apoio, não fique né? só aquilo, do apoio, da gente manter. Tem dias que as coisas estão fáceis, tem dias que as coisas estão super difíceis. Dar as mãos mesmo. Então, pô, eu sou sua amiga, conte comigo. Então, eu conto com você também com o meu trabalho, né, Júlia? Com certeza. Como a gente uma conta com a outra. Então, assim, isso é muito interessante, que talvez não seja maldade, fica um pouco despercebido, mas é importante a gente pensar sobre esse assunto. Não é Eu venho só, conversando muito com Cláudia sobre isso. não é só o dinheiro, não é só a notoriedade. Não, hoje muito as além. coisas são feitas num ritmo mais diferente, né? A gente estava falando, hoje o seu concorrente está na palma da mão das pessoas. Então, o que te diferencia para poder a pessoa ir lá no seu estabelecimento, comprar o seu produto, contratar os seus serviços, anunciar na sua revista? Então, essa cadeia de consumo, ela vai muito além do valor econômico. Ela vai da pessoa que você pode contar. Porque, assim, na hora que a gente sempre espera que tudo dê certo. Sim. Mas quando dá algum deslize ou dá algo errado, acontece. a quem você recorre?
né? Então, eu acho que essa cadeia de consumo, ela tem que ser A valorizada. gente precisa pensar sobre isso, viver isso, fazer isso, que seja uma coisa muito importante. Agora eu tenho uma pergunta. Vocês estão juntas desde da primeira edição, né? É, Beleza. a gente já se conhecia. É. Então, vocês também vêm notando a maneira como as pessoas consomem as coisas, né? O que que vocês acham que hoje o que que as pessoas de Porto Seguro buscam? Por que que ela consome o seu produto, o seu serviço? E que maneira vocês acham que isso evoluiu desde a primeira edição, quando você também estava no começo dos seus negócios, até hoje? Qual é a evolução que vocês veem no mercado de Porto Seguro? Júlia, eu falo que a minha moeda de trabalho, ela se chama dos bares até hoje, assim, e hoje minha moeda de trabalho com a revista Bacana chama credibilidade. A revista, as pessoas me conhecem, sabem da minha integridade, como eu quase tenho certeza também que Cláudia, então assim, a gente tem uma coisa do acreditar. Então assim, hoje eu tenho uma responsabilidade extremamente grande, como eu sei que Cláudia também tem e você também tem, do que a gente fala, do que a gente indica, do que a gente vende. Com certeza. Então, a credibilidade é assim, é a minha base de tudo. O que eu falar, eu mantenho, eu sustento. E assim, eu vejo que isso com gente que me conhece, que não me conhece. Eu tenho tido assim, Deus está me colocando pessoas que falam assim, nossa, mas você, eu encontro com pessoas, mas a gente conhece você, eu nem imagino, tenho 33 anos em Porto Seguro. Mas eu conheço você do Estúdio Bar, mas eu conheço você que você foi gerente da loja de Joyce no Beco. Às vezes eu esqueço que eu já fiz tanta coisa aqui, E a esqueço. pessoa lembra. O papel, né? A gente já foi tanta sabe, coisa, você né? foi. Então, desse caminho, né, Cláudia, como você, de inaugurar o espaço do Luiz Eduardo e tal. O Sim. que é que hoje a gente vende, Júlia? O que é que você vende, Júlia? Eu vejo. Mas eu adoro, a menina que. Eu adoro quando o podcast da Júlia, gosto do jeito da Júlia falar, como você se posiciona. O nome disso chama credibilidade. É. Então, no meu caso, eu acho que é Fideliza, né? totalmente o quem me fideliza a revista e as coisas que eu faço como promotor, como credibilidade. corretora, tudo é a credibilidade. Às vezes, o mínimo. Às vezes eu peço umas coisas meio cabulosas pra Ana, mas assim, coisas simples, assim, das mais simples às mais Eu acho que eu complexas, sou né? um guia que anda e fala, né? É um guia andante. Revista e guia bacana. Aí eu peço, Ana, me ajuda nisso. Ela pode ser uma coisa pequena. Aham. Ela me liga de volta e fala: E aí, como é que foi? Porque às vezes você tá na correria, você não Você não dá o devolve, né? feedback, Isso é feedback, péssimo. Mas aí a Ana falou: E aí, como é que foi? Foi legal? Como é que foi a experiência? Deu alguma coisa? O que que deu certo? O que que deu errado? Isso é muito legal. Eu acho Qualquer muito coisa bacana pode isso. me chamar, pode me Não, a ligar. gente tem uma conexão diária, É. Ana, assim, muito. E essa questão eu acho que isso muito, a credibilidade, ela é a base de tudo, né? Eu Base. acho que isso é no relacionamento, é casal, é amigo, Amigo. é filho, é o que a gente está falando, é vizinho. Isso move, né? A gente colocar a credibilidade e seguir ali com credibilidade nas relações. Isso já é uma base que sustenta muito. O meu cliente, eu vejo que ele mudou muito ao longo desses anos. Ele mudou o consumo, né? A própria Show. pandemia, que eu acho que a gente vai cair num assunto que é comum e todos pensam muito parecido, como mudou o consumo pós-pandemia, como mudou o consumo. Eu comecei numa época que as pessoas ainda queriam sapatos de várias cores, blusas de várias cores, várias calças, vários vestidos, né? Isso foi mudando e a gente tem que ter a inteligência e sabedoria de ajustar a sua loja, ajustar a sua oferta de produto para o que o cliente está buscando e não tentar insistir naquilo que você acredita que é o que você quer vender. Não, é o Certo. que Quando você abriu a Santa Lola, você falou uma coisa pra mim que eu fiquei impressionada. Todo mundo pode comprar na Santa Lola, né, Cláudia? isso, é isso. Eu fiquei tão Eu acho encantada. que é isso. Eu queria abrir um leque porque hoje o custo-benefício, você fazer uma compra inteligente, você comprar um produto que você vai usar de manhã, que você vai no aniversário, mas que se dependendo, você pode ir num casamento, ele é versátil, ele é atemporal. Hoje, o seu dinheiro, ele tem um outro, se você quer empregar Valor. de uma outra forma, é um outro valor, Valor. né? Entraram outros valores pós-pandemia, principalmente. E então a gente tem que adequar, a gente tem que adaptar, né? E você vê você com a Hope, Uhum. você vê essa questão do wellness também? Nossa, total. As pessoas, tem pessoas que elas usam o estilo wellness Pra vida, pro dia a pro dia dia, não só lifestyle quando vai total. pro. Não. A gente tem um exemplo grande, que é a dona da Hope e tudo, ela uma mulher incrível, admirável. Eu vejo muito isso e ela
passa isso com muita verdade, não para vender apenas. E eu comecei a entender e acreditar que é possível, que hoje você não precisa ter uma roupa para isso, uma roupa para aquilo. Você vai na academia, corre em casa, troca de roupa para ir buscar o menino na escola, depois você troca de roupa para poder ir numa reunião. Não, dá para você ter uma roupa inteligente que você joga um casaco, joga um blazer, alguma coisa, aquilo ali você já vai. Eu brinco que meu porta-malas tem 2 tipos de sapato e tem assim um casaco. Aí às vezes eu tiro o casaco, coloco um sapato, sempre salto, normalmente salto, mas um salto mais baixo, vou fazer alguma coisa. Deu à noite, eu coloco um salto mais alto, coloco um casaco. Outra produção, no máximo, às vezes troco o brinco. Então, assim, a gente faz umas adaptações inteligentes e a sua roupa, você sai Composto. de casa e volta para casa à noite. E eu ia falar para colocar o pijama, mas dá para sair de pijama, porque outro dia eu saí com o pijama da roupa, com Tá salto. vendo? Eu sou suspeita, eu amo pijamas. Eu adoro Pijama pijama, da cara. roupa e tá até no meu feed. Mas eu acho que quem desmistificou o pijama foi a roupa. Eu Eu acho coloquei cada o pijama pijama linda. da roupa e com salto, e meio calça pijama, com camisa dobrada e tudo. E assim, super incrível, como se fosse um conjunto mesmo. Então hoje dá até para sair de pijama. Então, assim, isso você hoje mudou. Acompanhar, né? A mudança. E justamente a loja, né, a gente, enquanto lojista, precisa entender isso. Não dá mais para oferecer aquele vestido de pedraria, plumas e paetês, casamento aqui em Pra você vestir Trancoso. uma vez só. Para você usar e tá no closet e nunca mais você é. usar. Não dá mais isso. Não tem mais essa cultura. Mas, Júlia, e a pergunta que não quer calar? Vamos pressionar? Vai. Quando ela vai ser a capa da revista Bacana? Olha, ela tem Porque eu tenho todos agora os mais... alvarás Quantas edições que eu possíveis tenho para... agora? Eu tenho uma edição agora de... Inclusive, que vai ter uma entrevista com a Júlia também falando do Espaço Bela Fala, na próxima edição de setembro. Já tá, primeira mão. A setembro, depois tem outubro, novembro, depois tem dezembro. Vamos ver se ela faz a do final do ano, né? Porque pode ter que ter novidade aí, mas assim, vamos pressionar? Vamos. Eu acho que você tem que assumir um compromisso aqui com a gente, mas com a... Então a gente vai fazer um compromisso mútuo, assim. É. De repente, eu faço capa, desde que a Ana me faça uma proposta interessante para falar assim, qual é o sentido dessa foto de Cláudia Souto estar na capa? Ah, eu tenho vários. Eu já penso em alguns aqui, viu? Eu vou falar para ela assim, eu brinco com ela, falando a foto pela foto, não é isso só, né? Mas assim, eu falo, a gente tem que ter um propósito dessa foto. Sim. Né? Mas o propósito está todo aqui, inserido aqui, tem mais propósito, porque eu queria, na verdade, um livro, mas o livro não dá. Então, que seja revista. Eu acho que, assim, a gente veio no mundo, Cláudia, você sabe disso tanto quanto eu, que a gente fala muito sobre isso, para a gente deixar uma história. Um legado. Hoje eu já me conscientizo que eu mudei bastante, eu acho que meu lado aquariano pegou pesado, que é... Vocês duas são aquarianas? Eu sou escorpião com aquariana. aquário. O Cláudio é aquário, com ascendente... Com tudo em aquário. Com tudo em aquário. Então a Cláudia é a verdadeira aquariana. Talvez seja esse a fórmula. Vocês têm que nascer no dia que ela nasceu, ela vai ficar ascendente aquário. Então a aquário é muito além, não tem, ela pensa assim, ela não tem esse problema de será que vai dar certo? Não tem, ela já foca. É uma liberdade de pensamento, é uma liberdade de... E não tenta aprender. Mas assim, Cláudia, a Hope bacana, Melissa bacana, Santa Lola muito bacana, mas eu acho que tem muito a ver com você. As franquias? Eu acho que tem muito a ver com você, tudo, de funcionar. Porque quem está por trás... quem está por trás dita um ritmo. E, assim, por você já ter tido a multimarca com o seu nome, as pessoas gostam, mas a adesão àquele negócio, em continuar lá, em continuar comprando. Eu aposto, eu não sei, tá? Eu e a Cláudia, a gente se conhece, mas a gente não tem um relacionamento ativo. Mas eu aposto que ainda hoje, muitas clientes te chamam pelo WhatsApp de uma forma pessoal. Seja para falar da Hope, de uma coisa e tal. Então, tem muito a ver com você. Ela é uma consultora. Eu não quero falar tudo. Tem gente que vai para um casamento e me manda foto de roupa. Eu não trabalho mais com roupa, mas a gente discute ali. E eu costumo muito dizer, eu troco informações, eu não passo para ela o que ela deve vestir, o que ela deve... Eu troco informações, você gosta disso? Isso tá legal? Como é o casamento? Eu acho que esse vestido dá, vamos pensar em outra proposta. E ela pensa muito no custo-benefício, gente, isso é importante. Ela fala assim, não, isso não precisa fazer, não precisa comprar essa coisa cara, não, pega ali, pega... Ela sabe, eu tenho loja, eu sempre falei isso para meus clientes, peraí, você tem uma peça parecida? Tá vendo a credibilidade de onde vem? Vamos tomar cuidado. Não, para que você vai comprar outra? Você tem essa, quando você precisar, você compra uma que você não tem. E isso, assim, eu acho que você ser verdadeiro, você ser real, honesto. É honesto, é a história. Isso volta de inúmeras formas, sabe? Inúmeras formas. Eu acho que é bem
E aí você passar isso para a pessoa que você está falando com verdade. Eu falo que a verdade é um caminho tão mais rápido, tão mais que traz tantos benefícios, né, do que você ficar enrolando, mentindo, não sei o que. A verdade é uma coisa tão gostosa, nua e Transparência, né? crua, tão boa de você Transparência. olhar no cara, não, É. ela falou, é isso mesmo. Uhum. Falou, Cláudia, eu preciso de um casamento. Ana, você tem muita roupa. Não, Não espera, peraí que eu vou aí, peraí é. que eu vou aí, que você vai achar, você vai achar. E assim, ela tem solução para tudo, é impressionante. Tô doida para dar um negócio para É ela. por isso que pra eu ela ter quero te pedir uma gentileza. Sim. Sem clichê. Claro. O que você diria hoje para uma mulher, para uma pessoa que quer empreender aqui em Porto Seguro, seja em que segmento que for? O que você diria para essa pessoa? Eu observo muito que muitas mulheres têm um pouco de receio, um pouco de. Não gosto muito da palavra medo, é uma palavra que eu uso muito pouco, mas Uhum. é receio mesmo, né? De empreender, de começar o novo. Eu diria que comece pequeno, comece sem saber o que vai dar, comece sem saber se vai dar certo. Você tem vontade? Você já está meio caminho andado. Você tem essa vontade, então comece. Comece e comece pequeno. E do menor, você vai crescendo à medida que você for adquirindo todo o seu know-how, seu conhecimento. Como eu ainda quero expandir para muitas áreas e crescer, então, depois desses quase 20 anos no comércio, eu ainda acho que eu estou na trajetória e no caminho ainda de muita coisa. Então, quem quer começar hoje, comece dentro da sua limitação, com planejamento. Isso aqui dá para eu começar neste tamanho? Eu tenho vontade, vou começar. E sentir o gostinho de querer crescer, porque às vezes a gente espera a coisa perfeita. Você tem que ter o desejo, né? Não posso pôr uma funcionária, só você. Depois coloca uma funcionária, coloca a mãe, a irmã, a amiga, e aí vai, e isso flui. E gostar muito do que faz. Se você gosta e tem vontade, flui, sabe? Isso Ontem acontece. Ontem eu ouvi, Júlia, da minha massagista, ela chegou de Arraial, pegou uma fila enorme, foi fazer massagem. Aí eu disse, você não tá cansada? Deixa para outro dia. Ela disse assim, Ana, eu ganho dinheiro com a coisa que eu mais gosto de fazer. É uma delícia. Porque ela chega lá em casa, já tem o incenso, tem a música de Enya e tal. Ela fala assim, isso aqui, eu tenho prazer, eu ainda sobrevivo com a coisa que eu mais amo. Isso é muito 7 horas da noite. Uhum. Cara, eu Isso sempre é um falo luxo. isso, é o É um luxo amor, o mesmo. amor pelo que você faz. E eu falo que é aí que você ganha dinheiro. Aí é que você ganha fazer dinheiro. com prazer essa questão de viajar. Eu dirijo, vou para todos os lugares, eu mesma dirigindo, e vou para Teixeira, volto à noite. Cheguei de Teixeira 10, 11, chego qualquer hora da noite, não tem um problema. Cláudia, você pega estrada? Pego, com o maior prazer. Eu põe passo minha mal. música, vou cantando, eu falo que às vezes o pessoal me corta e fala, gente, quem é essa louca? Porque eu tô cantando, tô dançando no volante, e vou pensando. Eu falo que a hora que eu todas as estratégias, a estrada é uma terapia para mim. Então, é isso, fazer igual tocar piano. fazer gostando, igual tocar piano. Eu vejo muito isso com o meu WhatsApp, né? Eu já tentei, mas eu ainda não consegui, tipo assim, ter um WhatsApp pro profissional. Sim. E um WhatsApp, aí tem amiga me, você é louca? Você dá seu número pessoal pro seu cliente. Eu falei, gente, eu não consigo. Eu não sou separada do PJ-CPF. Não quero e não vou me separar. Eu sou uma só. Às vezes eu durmo muito pouco. Então, às vezes eu tenho uma gerente que também dorme pouco e a gente é amiga independente de funcionário. Então, às vezes ela liga e fala, tá por aí 2 horas da manhã. Eu falo, tô. Vamos falar de trabalho? Eu falo, vamos. Eu falo, mas não me cobre hora extra. Ela fala, tá. Então, vamos. Aí eu tô pensando em fazer isso na loja. E a gente fica ali prazeroso. A gente ri no outro dia, quando chega na loja, fala, gente, 2 horas a gente falando daquela coleção que a gente quer montar, né? Que bênção, né? Isso, gente, se é prazeroso, é válido, e ponto. Acho que não tem mais, né? É aquilo que o Cláudio falou, se você acha que você vai abrir um negócio já tendo um retorno financeiro logo, está fadado a não dar certo. Exatamente. Está fadado, se você tem 10 mil e acha que vai... Abre dentro da sua possibilidade, 5 dentro das suas possibilidades, e vai ali crescendo devagar, acredite, não crie expectativas imediatas, porque E nem de coisa megalomaníaca, E vá crescendo aos poucos e tenha paciência para isso. Hoje é muito difícil, né? As pessoas querem realmente o retorno rápido e fazem sem planejamento. E mesmo a gente fazendo tudo isso certinho, vem os percalços, vem as dificuldades, né? Vem as cargas tributárias, vem tudo que a gente sabe que dificulta tudo. Então, mas aí a gente vai. E a gente olha a Cláudia Souto hoje por o lado da moda, né? Hoje, Hope, né? Mas ela tem altas ideias, gente. Eu não vou falar, claro. Ela fala assim, poxa, eu pensei um dia em ter isso. Eu falava, o que, Cláudia? Não, eu pensei em ter isso. Ela disse, eu penso algumas ideias. E aí eu falo, o que, Cláudia? Ela pensa em ser, ela pensa em ser sua sócia no estúdio bar novamente. Exatamente. Reaviver, né? Ô, Cláudia, muito, assim,
Tô muito feliz de ter você aqui, Eu também pelo adorei papo estar que a aqui, gente muito trocou. bom. Acho que é sempre bom conhecer, assim, né, uma pessoa que às vezes a gente vê distante, assim, só ouvir falar e conhecer a pessoa por trás daquele negócio. Muito Eu bacana, muito gosto obrigada. muito, obrigada por Obrigada, Ana, por Já mais uma vez seguimos, também. já seguimos. Adorei estar Olha, aqui. Eu aguarde. adoro contar essa história. Eu costumo contar mesas de restaurante, bater papo, falar, mas eu acho que assim são coisas que não como inspiração, não como modelo, mas são coisas para dividir com outras mulheres, com outras empreendedoras, para que elas acreditem mais nelas, no potencial. Eu tenho certeza Fazer que tanta pensar, mulher Cláudia. incrível que É, quer fazer, é. tem que fazer, sabe? Fazer Tem que fazer para acontecer. Precisa planejar. É. Precisa organizar para que aconteça. Acho que todos nós temos uma potência enorme dentro da gente, Temos. então isso aí é acreditar. E eu estou num momento também bem desafiador, assim, que eu me libertei de um monte de coisa e peguei essa parte de acreditar e botei um fermentinho, sabe aquele fermentinho que Cláudia não usa nos problemas? Eu botei assim em Na parte acreditar. Na coisa boa. A parte boa eu coloquei, e eu estou também vivendo um momento muito legal, assim, de acreditar nas coisas no lado bacana que tem mesmo a vida. Eu escolhi isso. trabalhar com positividade e acredito que, né, que eu vou chegar, vou morrer também trabalhando com escolhe isso. E coisas boas. acredito que essa sementinha aí tá prestes a nascer já os frutos. E também só agradeço. Cláudia, meu coração, minha amiga, eu vou me emocionar, não posso. Obrigada, te Obrigada, amo foi muito. bom. Eu também amo muito a Ana. A gente é assim, parceira irmã. É uma história de vida e é aquela pessoa que você pode contar É. para sempre. Dessa vida e de Isso outra, é depois a muito- gente vai é. descobrir. Porque a gente, muito como bom eu falei naquele off, né? É. A gente não é de casa, né? Não, Mas a gente é de saber que uma precisa real, da é outra, real. que é real. Hoje eu tenho uma mentora, uma mestra, uma terapeuta, na verdade, que fala sempre para mim: hoje a gente tem que viver o real. É isso que importa. Vamos viver o real. O que que é real? Tira da sua vida o que não é real e pronto. É. Então, assim, Boa. com a amizade é real. Se você tá aqui, é real, tá no trabalho, a gente tá aqui, isso aqui é real, é É. verdadeiro, É. né? Real, verdadeiro, aí É. faz sentido. Viver a verdade. E aí tudo flui, é maravilhoso. É, e a gente vai parar de usar só coisa de verbalizar e viver o amor, vivenciar a mesmo. amizade, a fidelidade, a lealdade. A lealdade na amizade é a coisa mais Falar, linda do né, mundo. Ana? A gente É. fala, Falar. tô com saudade, cadê você? Sabe, assim, Fico falar pro preocupada, outro. eu me preocupo. Preocupada, Você você falou chegou isso aí, é e tal. verdade, a minha preocupação é real. Se você, Ana, quero ir no médico, sim, mas deu certo lá. Cláudia, você chegou, Chegou de você tá na viagem, chegou estrada bem, e tá tudo tal. bem. Porque talvez seja uma coisa da minha personalidade, ou da minha família, ou do meu próprio, do meu próprio jeito de ser, né? Mas eu sou muito cuidadosa com as pessoas que eu gosto, que eu Não gosto é à muito. toa, né, que você está aí há tanto tempo com pessoas junto de você, acreditando no seu trabalho, acreditando no valor que isso traz para as outras pessoas também, Eu acho né? que essa é a minha maior prosperidade, é esse carinho que as pessoas têm comigo e essa coisa de acreditar em mim. Eu acho que essa é a prosperidade total da minha vida, né? Bacana. Ter vocês. Então, se esse papo fez sentido para você, segue o nosso canal, segue as redes sociais de todo mundo que está aqui, compartilha com aquela amiga, com seu amigo que também vai sentir no coração. Obrigada, viu, meninas? Obrigada, Valeu, foi ótimo. obrigada. Obrigada. Beijo.